Olá, gente, bom dia, com a paz do Senhor. Eu sou a Regina Souza, né? E eu quero falar um pouquinho da palavra do Senhor. Como vocês podem notar, eu estou na praça da Católica aqui em Cristino Castro, tá? Bom, eu quero falar um pouquinho da palavra do Senhor que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 13, se você quiser me acompanhar, tá? Livro de Gênesis, capítulo 13, do versículo 14 em diante. Versículo 14, que diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Eu vou repetir esse versículo mais uma vez. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Versículo 15. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Versículo 17 diz: Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. O versículo 18 diz: E Abraão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Louvado seja Deus. Aqui Deus fala para Abraão, e olha só, e disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele. É o que Deus quer falar para mim e para você, e para todos que vê esse vídeo, que ouvir esse vídeo. Porque é assim, gente, tem momentos na nossa vida e tem pessoas na nossa vida que só te leva para baixo. Tem pessoas que te afasta da presença de Deus. Tem pessoas que não junta com você, mas que espalha, né? Então, é o seguinte, quando Abraão andava com Ló, quando Deus falou a Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele foi, levou Ló, né? E os seus bens, o que ele tinha. E quando ele chegou neste lugar onde ele estava, né? Começou as guerras, as brigas, bagunças, né, as discussões dos servos de Ló e também de Abraão. Nesse tempo não era Abraão ainda, era Abrão. Eles começaram a brigar por causa de comida, por causa de terra, por causa de gado, por causa de tudo. E então Abrão falou para Ló que eram para eles se apartarem, né? E Abraão pediu para Ló escolher o lugar onde ele quisesse ir. Se ele fosse para a direita, Abraão ia para a esquerda. E se ele fosse para a esquerda, Abraão ia para a direita. Neste momento, Ló olhou para frente e viu uma campina muito linda, né? Bem bonita, e muito linda, arejada, né? E ele achou que ali fosse um lugar bom para ele e ele foi. Então, Abraão ficou no lugar onde ele estava. E o que aconteceu? Às vezes, a gente olha para um lugar, aos nossos olhos você pensa que é bom, né? Às vezes você escolhe um caminho que você pensa que é um caminho certo, é um caminho bom, mas na realidade, como diz a palavra do Senhor, às vezes esse caminho leva para a morte, leva para o fracasso, ao sofrimento, né? Abraão permaneceu, ficou naquele outro lugar. O lugar onde Abraão estava já não era que ele foi, né? Já não era tão bonito quanto o que Ló escolheu. Mas eu quero falar para você que às vezes você está passando por uma luta, por uma perseguição, você está passando por algum problema, né, na sua vida, com a sua família, mas que você acha que até não tem, aos seus olhos assim, você acha que não tem solução. Mas Deus estando contigo, Deus sendo contigo, tudo tem solução, para tudo tem jeito, né? Quando Deus está presente na nossa vida. Então eu quero falar para você o que Deus mandou te dizer, né?
Fica onde você está. Né? A palavra do Senhor também diz assim que Jesus, ele diz, ficai em Jerusalém. Né? Ficai em Jerusalém. Então, Jesus manda te dizer, fica onde você está. Só que fica na presença do Senhor. Busca o Senhor, busca a presença de Deus. E tudo vai prosperar na tua vida. Deus vai te dar saúde, vai sarar a tua vida. Né? Quem está enfermo vai ficar curado, porque Deus é assim. Né? Mas para que isso aconteça, você precisa estar com o Senhor. Você precisa buscar o Senhor, se entregar ao Senhor. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. Porque a chave de tudo isso, sabe o que é? A obediência. Ló desobedeceu a Deus. Já Abraão nunca desobedeceu a Deus. Eu tenho muito respeito por Abraão, porque desde quando Deus mandou Abraão sair do meio da parentela, ele não olhou para trás, ele não murmurou, ele não reclamou, ele só juntou o que ele tinha e saiu. Ele obedeceu a Deus. E será que nós estamos obedecendo a Deus? Pois é. Então, tem pessoas na nossa vida que é preciso a gente se apartar. Sabe, tem amizades que é preciso você se afastar dela. Tem coisas na nossa vida que é preciso renunciar. Né? Porque se não tiver renúncia, também não vai haver perdão, não vai haver arrependimento, não vai haver salvação. A realidade é essa. Então, a palavra do Senhor diz aqui, em Gênesis capítulo 13, no versículo 14, olha só. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Então, tem coisas que Deus vai fazer na tua vida só depois que você se afastar do pecado. Só depois que você se afastar daquela pessoa que está te levando a fazer o que é errado. Tem pessoas que chegam para você, você às vezes está até querendo fazer uma coisa certa, mas chega uma pessoa e vai te dar um conselho errado. E você vai pela cabeça dele. Né? Então, tem certas amizades que nos levam para fazer besteira, que nos levam a fazer o que é errado. E é o que Deus diz aqui. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, sul, oriente e ocidente. Entendeu? Então Deus vai abençoar a minha vida e a tua vida. Se a gente se afastar do pecado, se a gente se afastar do perigo, se a gente se afastar desse tipo de gente, desse tipo de pessoa, dessas amizades que só nos levam para baixo, a ir para o fundo do poço, a destruir a nossa vida. Tá? Então é isso. O que Deus manda dizer para você. Renuncia o pecado. Se afasta de tudo aquilo que te leva para fazer o que é errado, que te leva para o inferno, que te leva a fazer as coisas erradas que Deus não gosta. Faz a vontade de Deus. Seja obediente. Obediência para você ir para o céu, para você ter a salvação. É preciso que você seja obediente. Tá bom? E a palavra diz aqui. Né? E Jesus e Deus, Ele vai prosperar na nossa vida. Ele falou aqui para Abraão, porque toda esta terra que veste hei de dar, a ti e a tua semente para sempre. A ti e a tua semente para sempre. Então Deus vai prosperar na minha vida e na tua vida. Gente, se a gente quer viver uma vida próspera, se a gente quer viver uma boa vida, sabe? Eu não digo assim com riquezas, porque às vezes a pessoa tem tanta riqueza, mas não tem Deus, não tem felicidade, não tem paz, não tem sossego. Às vezes você tem uma vida que não é cheia do dinheiro, mas você tem paz, você tem alegria, você tem sossego, você tem Deus na sua vida. Então é isso que Jesus quer dizer para você hoje. Levanta os teus olhos, olha para Deus, olha para o alto, não olha para baixo não. Não anda que nem porco olhando para baixo toda a vida, não, olha para cima, que é do alto que vem o nosso socorro, tá bom? Se afasta das pessoas que te levam a fazer o que é errado. Se afasta dessas pessoas que só te dão conselhos errados, que só te levam para o mal, para fazer o mal, que só te levam a desobedecer a Deus. Faça a vontade de Deus. É o que Deus pede. E Deus vai prosperar na tua vida. É promessa de Deus e não minha. Tá? Então fica na presença do Senhor. Fica na presença do Senhor. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Tá? Bom, hoje é 5 de janeiro, segunda-feira. Que Deus te dê um bom dia. Reflete, pensa nessa palavra. A paz do Senhor a todos vocês. Um abraço. Tá bom?